Boa noite, seja muito bem-vindo também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que eu li. As Noites Sistêmicas sempre vai trazer um olhar sistêmico para alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu assisti, alguma coisa assim que me chamou a atenção, ok? E hoje a gente vai falar sobre um livro que eu li no meu Kindle, então eu não tenho aqui ele físico para mostrar para vocês. É um livro sistêmica pura, um livro sistêmico. E esse livro, o tema desse livro, né, o título é Aonde Estão as Moedas? É um livro muito legal, um livro sensacional para ser lido e para entender um pouquinho mais sobre essas dinâmicas sobre pai e mãe, né? E o relacionamento que o pai e a mãe têm com os filhos. Bom, gente, para quem é novo, não me conhece, meu nome é Sheila Hansen e eu trabalho, né, com terapia sistêmica e é um prazer aqui falar com vocês. Para quem não leu o livro, eu não vou falar sobre estender sobre pontos, né, como eu fazia antes, assim, tópicos por tópicos, páginas por páginas. O que eu vou trazer para vocês é a história, né, o conto que o livro traz. No início, é uma história muito legal, eu vou contar essa história para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que isso significa, ok? Então, de início, vamos lá. Raquel, Nath, vamos ver, Nath, se eu consigo fazer lives rápidas, né? Eu quero muito fazer lives rápidas, mas vamos ver. Eu tenho aqui 4 páginas de esboço para falar, né? Então, vamos ver se eu consigo aqui ser rápida no negócio. Bom, vamos lá. O livro começa com essa história de um sonhador que estava lá na sua cama dormindo e aí ele sonhou que ele recebeu moedas do seu pai e da sua mãe. Só que essas moedas, ele não conseguia identificar se eram moedas de 5, de 10, de 15, de 20, de 50, de 100. Não sabia se as moedas eram de prata, de ouro, de barro. Eles não sabiam, ele não sabia qual era o valor que existia dessas moedas. Porém, ele teve um contentamento muito grande de receber aquelas moedas, mesmo sem saber o valor que elas tinham. E ele recebeu essas moedas do pai e da mãe, e quando ele acordou no outro dia, ele se sentiu muito bem, ele se sentiu completo e com uma gratidão muito grande pelo pai e a mãe ter dado aquelas moedas para ele no sonho. E ele viu que tinha todo aquele simbólico por trás, né? Então ele resolveu ir até a casa do pai e da mãe e disse, né, para os pais dele: olha, sonhei que vocês tinham me dado umas moedas, não dava para saber o valor, mas quando eu recebi aquelas moedas, eu me senti preenchido, eu me senti muito bem e eu queria vir aqui para falar isso para vocês. E os pais, com sabedoria, e nesse momento, porque ali havia uma ordem sistêmica, né? Esses pais ficaram grandes, eles se encheram de orgulho e de dignidade, né? E eles disseram: filho, você merece, essas moedas são suas e a gente deu para você, faça o melhor com essas moedas, né? E esse filho foi embora e ele começou ali a traçar uma vida para ele. Ele casou, ele teve filhos e as coisas fluíram naturalmente para ele. Porém, num outro lugar da cidade, deixa eu dar boa noite aqui para quem tá entrando. Carol, boa noite. Raíza, fotos do Rafão também, boa noite. Então teve esse sonho, né? Esse sonhador teve esse sonho. Num outro lugar do mundo, existia também um outro sonhador que teve o mesmo sonho. Ele sonhou que os pais dele davam algumas moedas para ele, que ele não conseguia identificar se era de 5, de 10, de 15, de 20, 50 ou 100, se era de prata, de ouro ou de barro. Mas quando ele pegou aquelas moedas, ele não gostou.
ele falou: ah, não, eu mereço muito mais do que isso aqui. Isso aqui não é para mim, eu mereço muito mais do que isso. Pode ficar com isso daí para vocês. E ele dormiu muito mal naquela noite. E quando ele acordou no outro dia, com dores no corpo, por causa da noite mal dormida, aquela coisa ruim, ele decidiu ir até a casa dos pais da mãe e contar o sonho também para eles. E eles falaram, ele falou, né? Eu sonhei que eu recebi algumas moedas de vocês, mas eu achei muito pouco, eu achei que eu merecia muito mais do que isso, e eu tô aqui para falar isso para vocês, que eu mereço muito mais do que o que vocês me deram no sonho. E aqueles pais, automaticamente, fora da lei sistêmica, se sentiram diminuídos, se sentiram pequenos, se sentiram menores e sem dignidade. E eles ficaram muito tristes, né? E pensaram: infelizmente, o nosso filho não tem uma visão de que nós fizemos o melhor que nós podemos. E esse filho foi embora, irritado, nervoso, e conforme ele foi vivendo a vida, ele ia procurando essas moedas que ele achava que ele precisava ter, essas moedas que ele achava que ele merecia ter. E aí ele arranjou uma namorada, ele ficou completamente apaixonado por essa namorada e ele falou: é nessa namorada, o amor da minha vida, que eu vou conseguir as minhas moedas. E ele se casou com essa namorada, mas conforme o tempo foi passando, ele não foi adquirindo aquelas moedas, ele não conseguia achar aquelas moedas. As moedas não vinham da parte da esposa dele e ele foi ficando ressentido daquilo. No entanto, vieram os filhos. E aí, tendo os filhos, ele falou: o maior amor do mundo, que é o amor de um pai para um filho. Então, sim, vou receber as moedas que eu mereço pelo amor dos meus filhos. E os filhos foram crescendo e foram vivendo a vida deles e eles foram embora. E esse pai achou uma tremenda ingratidão e sempre se queixando: cadê as minhas moedas? Então ele foi fazer terapia. E a terapeuta que atendeu ele disse: eu não tenho as suas moedas, eu não posso te dar as suas moedas, mas eu posso te ajudar a encontrar onde essas moedas estão, descobrir onde essas moedas estão. E ali foi feito um processo até que um dia ele mesmo falou para a terapeuta dele: eu sei onde estão as minhas moedas, onde elas sempre estiveram. As minhas moedas estão com os meus pais. Então, ele voltou até a casa dos pais. E ali ele disse para os pais que ele percorreu a vida inteira procurando as moedas, mas que ele sabia que as moedas que ele precisava estavam com os pais e que eles estavam ali o tempo todo e ele não tinha percebido. E os pais, nesse momento, cresceram e disseram: essas moedas sempre foram suas. É o seu legado, pertence a você e é o que a gente pode te dar. E deu essas moedas para ele, né, figurativamente. E então ele saiu de lá se sentindo mais completo, se sentindo mais feliz, leve e em paz. Inclusive, ele depois falou com a esposa, pediu perdão por ter esperado algo dela que não era o certo, né? Reconheceu que ela tinha feito o que ela podia e que o relacionamento deles talvez não estava muito bom por causa dessa cobrança que ele fazia. Também conversou com os filhos e disse para os filhos: eu dou as minhas moedas para vocês, também é o seu legado, vocês também podem ir para a vida de vocês com as minhas moedas. E tudo se normalizou. Então o livro começa com essa historinha. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa história. Se algo veio na cabeça de vocês enquanto eu falava sobre isso, tá bom? Me falem aí, tô vendo que os coraçãozinhos estão subindo. Então, o livro começa com essa pancada aí. O nome do livro, para quem entrou depois, chama Onde Estão as Moedas? Deixa eu dar boa noite aqui para quem entrou: Ingrid, Jane, Valdir, Gilza, Angelita, Adriana, Amaro,
Boa noite, todos vocês que entraram. Que incrível, comparação muito significativa, maravilhosa. Coraçãozinhos, perdi o começo, que pena, Mara. Depois você assiste o replay, porque aí você vai pegar a historinha do começo, tá bom? Boa noite, Regina. Pois é, gente, é uma história que toca mesmo. E sobre o livro, eu só vou contar essa parte. É um livro fininho, um livro que você lê muito rápido. Você pode comprar ele físico ou e-book e ler pelo Kindle, igual eu fiz. E aí vocês podem ver aí como é que vocês fazem para ler, tá bom? Raquel diz, me fez pensar que temos que dar o devido valor para a nossa família de origem. É isso aí mesmo. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Angelita, vê lá depois também o replay, tá bom? Juliana, boa noite. Uma forma lúdica e com muito significado. Exatamente. Gente, PNL pura, né? PNL é isso, você usar histórias, por exemplo, tem um pressuposto, né? Você usa histórias para trazer um significado para quem tá assistindo, né? Débora disse, top, bem significativo para os filhos perdoar e entender os pais. Perdoar os pais. Depois a gente fala mais disso. Valéria disse, muito interessante a história, achei que faz todo sentido. Quando a gente não é grato aos pais por tudo que eles fazem, a gente se perde cobrando excessivamente dos outros. Falou tudo, Valéria, muito bem. Olha, vocês estão afiados, hein? Gostei de ver. Vou falar um pouquinho sobre a minha percepção em relação a essa história e também o que a sistêmica diz sobre tudo isso e sobre como também é muito difícil a gente aceitar as moedas que não lá são muito agradáveis, né? Bora lá. O que as moedas representam, gente? As moedas representam todas as experiências que nós tivemos na nossa vida em relação à nossa família, aos nossos pais, quer sejam elas positivas ou negativas. Tudo que nós recebemos dos nossos pais, da nossa família de origem, inclusive a nossa vida, representam aí essas moedas. A verdade é que a nossa família de origem, os nossos pais, especificamente, eles são a nossa matriz. Matriz de força, de amor, mas também é uma matriz de dor e de sofrimento. E aceitar as moedas significa você aceitar tanto o que foi bom, como o que também foi ruim. O que é força e o que é sofrimento. Essas lembranças, gente, constituem quem nós somos hoje. Tudo que nós vivemos na nossa família de origem constitui a pessoa que nós somos hoje. Gente, olha isso, olha, eu tô toda vermelha. Isso aqui é nervosismo, viu? Relevem que eu tô nervosa porque parece que é a primeira live. Mas eu tô vendo vocês conversando comigo e colocando coraçãozinho. Eu tô tão feliz. Daqui a pouco some, tá? Bom, vamos lá. Então, assim, essas experiências constituem quem nós somos, né? Por exemplo, eu tenho 3 profissões. Sendo elas cabeleireira, maquiadora e terapeuta. As 3 profissões que eu escolhi, que eu tenho, é cuidando de pessoas. Quer seja da beleza, né, o externo, autoestima, emocional, mas é cuidando de pessoas. E muito antes de eu descobrir, né, que o que eu queria fazer, né, quando eu estava lá no período de escola, eu lembro que eu queria ser fisioterapeuta, ou seja, mais uma profissão de cuidar de pessoas. E por quê? Que eu sempre me interesso por isso, não é por acaso. É porque eu venho de um sistema onde eu sempre fui essa pessoa de querer cuidar, de querer ajudar o outro, né? Então, tudo isso que eu vivi no meu sistema de origem, lá na minha família de origem, constitui a boa profissional que eu sou hoje. Nas 3 profissões, pelo menos é o que dizem, né? Então, constitui quem eu sou. Agora, não existe apenas o que a gente traz que nos constitui pessoas boas. Existem coisas também que são difíceis de aceitar,
né? Abusos, dores, decepções, coisas que ferem a inocência da nossa criança, né? E tira a beleza natural da inocência que nós temos quando criança. Existe sim isso. Porém, quando a gente acha impossível de aceitar isso, não, Sheila, não dá. Não dá, minha mãe me abandonou, não dá, meu pai judiava, apanhamos muito do meu pai. Não tem como aceitar. Se você acha impossível disso acontecer, sinal de que você precisa de ajuda, de que você precisa trabalhar essa dor, né? Porque quando a gente não trabalha essa dor e a gente acha que isso é impossível, a gente na verdade não tá sabendo o que fazer com essa dor. É como mais ou menos que você tivesse com, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Vou usar isso aqui. É como se mais ou menos como se você tivesse com uma batata quente na mão e você ficasse de um lado para o outro. Em vez de soltar a bendita da batata, você fica ali sem saber o que fazer com ela, achando que passando ela de um lado para o outro, você não vai queimar as mãos. Mas nessa, você machuca as duas. Então, fechar os olhos e fingir que aquilo não nos magoou, que aquilo não nos fez mal, cria uma ilusão, né? Nos ajuda a seguir em frente. Mas será que nos conduz para o melhor caminho? Será? Então é isso que a gente precisa pensar. Bom, Sheila, então qual que é o caminho mais saudável? O caminho saudável é restaurar o amor que nós temos pelos nossos pais e permitir que a nossa criança interior haja naturalmente. Porque, gente, a verdade é, toda criança tem o ímpeto natural de amar o pai e a mãe. O pai e a mãe, às vezes, dá um castigo, fala, vai pro seu quarto, você vai ficar tantas horas, tanto tempo, né, sei lá. A criança vai, bate a porta e xinga lá dentro, e ela fica brava, e ela fica nervosa. Depois que ela sai do quarto, às vezes ela já tá bem mais calma, às vezes ela abraça o pai e a mãe, e ela diz que ama, me perdoa, né, pelo que eu fiz. Ou então passa algumas horas, ela já tá bem ali com o pai e com a mãe, porque é natural da criança amar o pai e a mãe incondicionalmente. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. A gente começa a ficar ressentido e magoado. E aí, quando a gente faz isso, a gente não permite que a nossa criança interior, o nosso eu lá dentro, seja livre para amar o pai e a mãe. Nossa criança está desesperada para amar o pai e a mãe. Mas o nosso lado adulto não deixa. Então, a gente precisa olhar para isso, porque tem benefícios, né? A gente pode se sentir mais completo, sermos mais amorosos, constituirmos relações em todos os aspectos da nossa vida mais saudáveis, atingir a maturidade, sobretudo, ter autoestima, autoaceitação, são todas as coisas que podem nos ajudar. Isso vai nos ajudar. Ah, Sheila, eu não estou convencida ainda não. Ainda não estou convencida. Quero saber de vocês. Vai me falando, gente. Boa noite aí quem tá entrando. Neuza, Dani, Kelly. Me falam, vocês acham difícil aceitar o que foi ruim? Mesmo sabendo que talvez fazer esse movimento é o que vai te trazer bem-estar? Se vocês acham que ainda é difícil, eu sei que vai ter muita gente que vai me ouvir que vai falar, não, Sheila, não dá, não consigo. Vou te dar mais uma razão, então. Além de todos esses benefícios. Uma razão do porquê que você deve restituir esse amor pelos pais. Para você não passar pelo clichê, o maior clichê da psicoterapia que existe. Vocês sabem qual é? O maior clichê da psicoterapia, sabe qual é? Vou contar para vocês. O maior clichê é aquela criança que lá quando criança ainda, ela faz um pacto com ela mesma. Ela promete para ela mesma
que ela nunca será como o pai e a mãe, que ela nunca vai fazer as mesmas coisas que o pai e a mãe fez. Pra, na fase adulta, ela se perceber agindo, sentindo e pensando exatamente como o pai e a mãe faziam. Neuza diz, aceite meu pai agora, aceitei, né? Deve ser meu pai agora depois de 51 anos. Fui ensinada a ter raiva dele porque foi embora no dia em que nasci. Você foi programada, né? Pelas pessoas que estavam ali pra excluir o seu pai. Que bom que você aceitou o seu pai mesmo com os 51 anos. Você ainda tem muito pra viver pela frente, né? E com certeza vai ser um caminho muito melhor agora que você aceitou seu pai. Gente, o livro tem uma frase que fala assim: tudo que nós reprovamos nos aprisiona e só o que nós amamos nos liberta. E é assim mesmo. Quando a gente fala assim, ó, a gente não vou fazer como o pai e a mãe. É como se a gente colocasse um óculos que tampasse aqui a nossa visão lateral, nossa visão periférica. E a gente olha para esse caminho que nós nascemos, o caminho do nosso pai e da nossa mãe, que, ao nosso ver, agiu erroneamente. E a gente tá naquele caminho. E a gente tá aqui com esse óculos que tampa a nossa visão periférica. E a gente vai, eu não vou fazer a mesma coisa, eu não vou fazer a mesma coisa, eu não vou fazer a mesma coisa, eu não vou ir por esse caminho, eu não vou ir por esse caminho, mas eu continuo nesse caminho. E essa visão periférica que eu não tenho, não me permite ver os outros caminhos que existem, os caminhos que a gente precisa ir para não agir como os nossos pais. Mas a gente está tão focado aqui nesse caminho que não posso, que quando a gente vai ver, a gente já tá lá fazendo. Deixa eu ver aqui. É difícil, mas eu fiz sistêmica e tudo mudou. Foi a melhor coisa que fiz e cresci. Amor da minha vida. Cliente maravilhosa, amiga, tudo. Lu, eu preciso tratar isso em mim. Ainda tenho muitas decepções com meu pai. Sim, e é isso que eu vou falar. Perceba quais são as reprovações. Descubra o que é que você reprova no seu pai. Porque na hora que você descobrir, começa o processo de aceitação. Gente, a gente não consegue fazer isso sozinho, tá? Já vou falar aqui escrachado, já vou falar que é assim mesmo. Não é sozinho que você vai conseguir fazer isso. Precisa de ajuda mesmo, tá? E é um processo contínuo, tá bom? Ó, gente, eu faço psicoterapia desde 2019. E na minha última terapia, quarta-feira passada, eu descobri algo que eu reprovo na minha mãe. E por causa disso, não agir com ela, mas sentir coisas horríveis, vergonhosas, por causa de uma reprovação que eu tinha dela. Nem falei isso com ela ainda. Se ela estiver aqui me assistindo, mãe, nós vamos conversar, viu? Mas, então é com o tempo que você vai descobrir. E é de acordo com as situações que vão acontecendo, você vai encaixando uma coisa na outra até que você olha e você fala, caramba, é isso. Aí na hora que você identifica, começa o processo de aceitação. Depois de muitos anos de autoconhecimento, cheguei agora aqui, a aceitar o meu pai. Muito bem. Luana, quero horário, Sheila. Opa! Clica lá na minha bio e fale conosco, a minha assistente vai falar os horários que a gente tem, tá bom? Gente, falando sobre uma outra frase aqui do livro. Até aqui tá tudo bem, gente? Vocês estão entendendo o que eu falei? Tem alguma dúvida? Você que lute, Luana. A Xane falou. Luta, que lutando vence. Que absurdo, gente. Não, olha lá. Tenho vagas ainda para outubro, eu acho que tem para última semana de outubro, eu acho que ainda tem. Mas qualquer coisa já marca para novembro, para já ficar, né, tudo certo. Bom, gente, vou falar então agora sobre uma outra frase que eu li no livro que foi muito legal. E eu queria trazer para vocês essa frase. Diz assim, ó: só conseguimos amar a nós mesmos quando amamos e honramos os nossos pais. Eu achei muito legal,
Por quê? Porque nós trazemos no DNA uma força que nos faz ser como os nossos pais. E quando nós julgamos, criticamos, não aceitamos os nossos pais, nós automaticamente, muitas vezes sem nem perceber, nós fazemos isso com nós mesmos. Nós também nos criticamos, nós também não nos aceitamos, nós também julgamos o que a gente pensa, o que a gente faz. E a gente nem percebe. Por quê? Porque tá no nosso DNA, tá dentro da gente. A gente trazer isso do nosso pai e da nossa mãe, né? E pior, nós ficamos numa eterna busca de algo que nunca vem. Essa busca, igual lá o rapaz lá, lembra que ele procurou na esposa, procurou nos filhos e não achou, porque não é nesse lugar que vai achar. Então, infelizmente, gente, nós guardamos memórias ruins de coisas que nós vivemos e, em contrapartida, nós nos esquecemos das incontáveis vezes que nós fomos estimados, que nós fomos cuidados, alimentados, bem vistos, abraçados, beijados, seja pelos nossos pais ou não. E aí eu vou entrar numa questão polêmica aqui para vocês, que é, gente, criança não precisa de pai e mãe. Criança precisa da função materna e função paterna. Então, pode ser que você não tenha recebido do seu pai e da sua mãe, mas se você recebeu a função de alguém, você teve o suficiente. Gente, imagina se a gente precisasse de pai e mãe. Tem mãe que morre no parto. Tem pai que abandona. Você viu aqui a colega que falou que o pai foi embora quando nasceu? Se a gente dependesse de pai e mãe, lascou. Quando criança, nós precisamos de função paterna e materna. E nós podemos olhar para essas lembranças de que nós fomos bem vistos, que nós fomos cuidados, que nós fomos alimentados e que nós recebemos o suficiente para estarmos aqui. Confúcio, que é um filósofo chinês, ele diz assim, ó, uma ofensa não é grande coisa, exceto pelo fato de que nós nos empenhamos a recordá-la. Não é assim que acontece? Ficar recordando? Isso não joga a gente para frente. Isso não faz a gente ficar bem. Ó, vou contar uma história aqui, nem pedi permissão pro meu marido para contar isso para vocês, mas eu vou falar aqui meio que por cima. Meu marido trabalha numa empresa onde eles têm lá um programa que eles chamam de sucessores. E aí você faz esse programa e aí se você passa, você tem uma promoção na empresa. E ele era maluco para fazer isso. E ele tentou algumas vezes e não conseguiu. Até que chegou o dia que ele conseguiu o tão esperado, né, passar nos sucessores. E hoje, gente, quando ele olha para trás, ele percebe tudo isso como um processo. Agora, você imagina se hoje ele estivesse nessa posição e ele ficasse, ah, não, mas eu não recebi naquela época. Ah, não, mas eu não recebi naquela época. Ah, não, mas eu devia ter feito naquela época. Não curte o presente, não curte o que está acontecendo nesse momento. É como uma grávida. Imagina uma grávida que está lá na sua casa, não está ainda no período de nascer o bebê, o marido vai trabalhar. E aí, a bolsa estourou. Precisa ir para o hospital rapidamente. E é mais fácil, mais rápido, ela chamar um vizinho para levar ela até o hospital, do que o marido sair do serviço, vir buscar ela para depois levar ela para o hospital. E assim ela faz, ela leva, chama o vizinho, vai para o hospital, chega lá, ganha o bebê ok, tudo bonitinho, mas ela fica, não, mas eu não queria ter vindo com o meu vizinho. Ou talvez nem tivesse chamado, não vou chamar meu vizinho, quem tem que me levar é meu pai, quem tem que me levar, quem tem que me levar é meu marido, quem tem que levar é o pai da criança e ficar lá esperando por alguém, só porque o outro não está. Então ficar recordando, gente, essas coisas não faz bem. O nosso corpo traz uma memória de tudo. Não é só coisa ruim. Entre as memórias ruins, existem também as memórias doces, as memórias amorosas. E nós temos que ceder à tentação
de querer aceitar apenas o que é positivo e expulsar tudo aquilo que é negativo. Recusar, gente, não ajuda. Quando eu falei aqui eu falei da live, como que ia ser hoje, né? Eu coloquei aquela música do Legião, eu queria até ter colocado ela aqui, mas eu fiquei com medo de o Instagram derrubar a minha live. Mas fala isso, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. É assim, gente. Recusar não ajuda. E as coisas negativas, elas também nos trazem um serviço, também são boas pra gente. É como a ansiedade, por exemplo. A ansiedade é ruim, ninguém gosta de sentir ansiedade. Mas é um sentimento importante, porque a ansiedade nos protege de algo que está ameaçando a nossa vida, o nosso bem-estar. Então, o sofrimento, ele também é capaz de nos tornar mais humanos, de nos tornar pessoas mais maduras, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui por último. Descobri que como meu pai não me aceitava como filha, eu passei 40 anos sem aceitá-lo também. E isso me fez não seguir na vida. Tá vendo? Eu sinto isso, queria ter tido parto normal e não foi possível até hoje. Sou frustrada com isso, já faz 10 anos. Olha, Paula, você tá vendo como que... Olha, eu nem sabia, hein? Olha, gente, os que fala, a gente se conecta, né, com as pessoas que a gente... Para as pessoas com quem a gente fala, né? No atendimento também é assim, a gente se conecta. Quando é feito constelação em campo com representantes, né, pessoas mesmo, há uma conexão muito grande, realmente, né? Que legal que eu falei isso, então. Trabalha isso dentro de você, Paulo. O importante, talvez não seja esse olhar que você tá dando, tá bom? Gente, vamos fechar a live, então? Vou trazer duas opções, então, que nós temos para fechar aqui um resumão de tudo que a gente conversou. Nós temos duas opções. A primeira, não aceitar as moedas, como foi o caso lá do último. Quando nós não aceitamos as moedas, nós temos uma vida vazia que nós vamos tentar preencher com outras pessoas, com cônjuge, com filho, com trabalho, com dinheiro, com o que quer que seja. Vamos permanecer num lugar infantil, né? E ainda dizer que os nossos pais, o que nossos pais deveriam ou não fazer, né? Porque criança que faz assim. O pai e a mãe falam, você tem que fazer assim, mas eu, não. Fica querendo, né? Criança faz isso com o pai e com a mãe. E a gente adulto ainda tem hora que a gente ainda faz isso. Vamos deixar de colocar ordem no sistema, porque a lei da hierarquia, do dar e receber, tudo tem a ver com isso e tudo isso que a gente conversou. E aí, quando a gente não tem ordem, a gente sofre as consequências da nossa vida. Em vários aspectos, começa a ir ladeira abaixo, tá? Essa é a primeira opção, não aceitar as moedas, porque não era o que eu merecia. Fala no caso quando o pai já morreu. Sim, você pode... eu perdi, eu acho que a pergunta. Mas falando sobre quando um dos pais já morreram, seja o pai ou a mãe, você ainda assim pode se reconectar com o amor do pai e da mãe, mesmo eles estando falecidos. Porque, gente, o pai e a mãe às vezes falecem, infelizmente, né? O natural é eles irem embora antes da gente. E quando isso acontece, dentro da gente ainda fica vivo o amor, a saudade e as lembranças, sejam elas boas ou ruins, né? Então, nós podemos sim aceitar as moedas dos nossos pais, nos reconectar com os nossos pais, mesmo que eles já tenham falecido. E não tem nada a ver com espíritos, com fazer contato, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Eu não trabalho nessa linha. O processo, por exemplo, na sistêmica, quando a gente faz uma constelação, quando a gente faz um genograma, quando a gente faz qualquer exercício sistêmico para a gente se reconectar com os nossos pais, mesmo que eles já estejam falecidos, é algo interno, é algo para a mente e para o coração do cliente, tá bom? E é muito importante que faça isso e é só positivo. É sim
possível fazer isso, mesmo quando um dos pais já está falecido, tá bom? A outra opção, gente, é aceitar as moedas, né? Quando a gente aceita as moedas, nós ficamos em paz com os nossos pais. E aí, olha só que legal, eu coloquei aqui no meu esboço, ficando em paz com seus pais vivos ou mortos. Tá aqui escrito. Então, sim, você pode ficar em paz com seus pais, estejam eles vivos ou mortos. Ficar em paz com a sua própria história de vida, aceitar que você teve uma história e que essa história te pertence e que isso faz parte de quem você é. Você vai se sentir melhor consigo mesmo, vai ter autoaceitação e autoestima. Estabelecer relações adultas, maduras, com pessoas que realmente te trazem coisas boas. E vai trazer ordem no sistema, porque você vai colocar essa lei da hierarquia no lugar correto, onde os seus pais são maiores que você e eles deram para você o que eles tinham condições de dar. E o que eles tiveram condição de dar foi suficiente, porque vocês estão aqui junto comigo, assistindo a live, conversando comigo, botando coraçãozinho. Então, isso vai sim trazer ordem para o sistema e você vai conseguir desfrutar da paz, do bem-estar que é viver num sistema equilibrado. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Vocês gostaram da nossa reflexão, da nossa live hoje? Eu espero que tenha sido bom para vocês, que tenha sido legal para vocês, como foi para mim. E eu queria só deixar aqui um